Comic Show, neste frio que está a Fast Comics. Estou aqui com o Victor Eulu Cafadi. Cara, eu fiquei meio impressionado com a fila de vocês hoje. E aí? Exato. Né, os dois estão assim, ó. Só pra saber, a gente tá gravando tarde, isso aqui, são 3 da manhã, a gente tá gravando agora e a coisa tá pegando. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês fizeram agora duas graphics pro Maurício, né, da Turma da Mônica. Por que Turma da Mônica? Por que agora? Por que a gente está fazendo isso agora? Por que esse foi o momento de fazer as quiseram graphics? fazer isso agora? Como é que foi o processo de vocês chegarem até isso? A gente começou a fazer quadrinhos, não faz tanto tempo assim. Tremendo de frio. Não faz tanto tempo assim. E acho que coincidiu muito. Acho que eu sempre quis fazer quadrinhos, a vida inteira eu li quadrinhos. Comecei com a Turma da Mônica, igual a maioria das pessoas no Brasil. Aí eu lia muito super-herói também, tudo. Então me formei em design gráfico e eu sempre quis fazer isso, mas nunca vi a hora certa. E acabou que por uma grande conjunção astral e coisas acontecendo na hora certa, aconteceu que no momento que eu comecei a fazer quadrinhos, o Maurício fez 50 anos de carreira, e aí o Sidney Guzman teve a ideia de fazer um livro homenageando os 50 anos de carreira do Maurício Souza. Aí, sabe-se lá o que deu na cabeça dele, resolveu me chamar para esse livro, ele chamou 50 artistas para que cada um fizesse uma interpretação do personagem do Maurício, e acabou que esse livro evoluiu para os projetos da Graphic MSP. Então a gente calhou da gente estar fazendo quadrinhos na hora certa, no momento certo, e acho que a gente tem esse perfil, né, de, sabe, o Turma da Mônica acompanha a gente a vida inteira. Eu aprendi a ler da Turma da Mônica, né? Eu lembro quando eu tinha 9, 10 anos, eu mandei uma carta pro Maurício perguntando se eu podia trabalhar no estúdio dele, que era meu sonho. Mandei alguns desenhos e eles responderam. Falaram, quem sabe um dia você vem aqui, né? Seus desenhos são muito bonitinhos e tal, continuo treinando bastante. E aí, claro que não foi por isso que a gente foi chamado para fazer a graphic. Foi a sua carta, com certeza. 10 anos depois. Ainda guardo a carta até hoje, meu envelope. Mas aí tudo deu certo, as estrelas e planetas se alinharam. Me fala, o que o quadrinho tem que as outras mídias não têm, que vocês gostam tanto de fazer? Quadrinho você consegue fazer sozinho, muita coisa você não consegue tanto assim. Você tem uma liberdade maior, eu acho, no quadrinho e tudo. E o quadrinho sempre foi muito importante pra mim. Eu era um menino muito sozinho mesmo, não tinha amigo na escola, nem no apartamento, nem no prédio. E quadrinho era uma coisa que você consegue fazer sozinho. Você não precisa ligar um computador, ligar uma televisão, não precisa de outras pessoas estar junto de você. É um momento seu com a revista, só isso. E eu sempre gostei muito disso, na história em quadrinhos. Acho que por isso marcou tanto a minha infância. Por isso que o Homem-Aranha é um personagem que marcou muito a minha infância, assim, também. Porque era um personagem que era parecido comigo nesse sentido. Era um cara que os Vingadores não queriam ele, o Quarteto Fantástico não queria, a polícia, ninguém queria o Homem-Aranha. Eu era meio que isso na época. Então eu me identificava com o personagem e o quadrinho era também o jeito mais fácil de eu acompanhar essas histórias dele, as aventuras dele. O quadrinho sempre esteve comigo a vida inteira, sempre fez parte da minha vida e acho que foi um caminho natural de leitor para autor. E acho que sempre foi uma linguagem na qual a gente conseguiu se expressar bem, né? Como a gente era muito tímido, falar não era nosso forte. Nunca foi. Escrever também não. Então a gente foi desenvolvendo nosso pensamento, nosso senso de humor, junto, né, ao mesmo tempo lendo quadrinhos. Então acho que acabou sendo uma linguagem natural, assim, para contar histórias. Como que é o processo de vocês dois criarem as histórias juntos? Como é que é o vai e volta? Como é que é a execução? A gente pira, aí a gente tem a ideia, e aí eu começo a escrever um argumento, não é nem um roteiro na verdade, é como se fosse uma redação mesmo. Escrevo o argumento, vou passando, na verdade antes disso a gente já passa a ter um monte de ideias juntos, né? E vai anotando em papeizinhos. Até o momento que eu vou pegar o argumento, começar a escrever. Geralmente eu escrevo de noite, aí de manhã eu mando pra Lu, aí ela dá umas mexidinhas também, né? Acrescenta umas coisas, corrige meu português, entre outras coisas. Ou esse argumento pronto, a gente, falando no caso específico das graphics, né? Ele a gente manda pro nosso editor, ele aprova, ou não, nossa sorte ele aprovou, com louvor. Nem tanto.
Ele aprovou e aí daí a gente começa a fazer rascunhos pequenos e tudo e começa a fazer um rascunho que a gente chama de thumbnails, que são estudos pequenos das páginas, só para posicionar mesmo, para ver se a história está cabendo naquele número de páginas que a gente tem, quantos quadrinhos tem por página, o que acontece em cada quadrinho, e depois que nós vamos desenhar para valer. Né? Vocês começaram a fazer um quadrinho independente, e agora fazem com uma empresa grande, então deve ter alguns guidelines que vocês têm que seguir, óbvio. Tipo, a Mônica nessa história, ela vai de repente, sei lá, fugir de casa e fazer uma banda de rock. Acho que a Mônica fazer uma mandioca? Uma banda de rock. Ah, tá. Fazer uma mandioca, talvez. Talvez é uma gíria aqui que eu não conheço. Eu acho que rola fazer uma mandioca. Mônica, não faça uma mandioca. Mas temos no roteiro da próxima. Pode? Vamos anotar a ideia. Mônica faz uma mandioca. Até me perdi onde eu estava com a mandioca. Como é que vocês equilibram isso de fazer o trabalho que vocês querem com personagens seus e também trabalhar com personagens que não são seus? A gente, o Sidney, acho que ele escolheu muitos autores de acordo com o personagem, pelo perfil de cada um, o tipo de história que já conta. E a gente já fazia quadrinho independente, mas o nosso quadrinho não necessariamente por ser independente, a gente colocava mandioca, coisa. A gente não colocava nada, sabe, impróprio assim neles. Era um quadrinho independente, mas nem por isso você tem que colocar um pinta em cada página, palavrão em todas as páginas. A gente fazia o quadrinho que a gente queria ler. E acaba que nesses quadrinhos independentes, o Sidney já enxergou alguma coisa assim. A gente trabalhava muito com o tema de infância, né? Eu fiz um personagem que era meio Peter Parker criança, depois eu fiz do Otônio, que também era infância. Então ele enxergou esse lado nosso e conseguiu fazer essa conexão, pensando assim, esses caras vão fazer boas histórias da Turma da Mônica, eles já meio que fazem isso. E acaba que a gente tem uma liberdade muito grande para fazer as graphics, muito grande mesmo. E aí a gente não tem assim tanta diferença, na hora de criar não dá tanta diferença assim. Mesmo. A gente se sentiu muito livre, né, para poder fazer desde laços, porque a gente conhecia muito bem os personagens também, né? A gente, antes de sequer passar pela nossa cabeça que a gente iria fazer uma história da Turma da Mônica, a gente conversava sobre os personagens como se fossem pessoas reais. A gente sempre tratou eles com muito respeito, né? Sim, sim. A gente sempre enxergou neles coisas além do tipo, o Cascão não é só um menino que não toma banho, a Magali é só uma menina que gosta de muito. A gente enxergava muito da gente, das pessoas que a gente conhece neles mesmos, então foi muito natural trabalhar neles. Vocês conseguem enxergar as histórias de vocês indo para outras mídias? Porque assim, a gente vê que o quadrinho hoje acaba sendo um ponto de partida para o pessoal fazer animação, filme, videogame, qualquer coisa. Vocês já pensaram quando escrevem assim, tipo, isso aqui podia funcionar muito legal em outra forma de narrativa, em outra mídia também, ou isso não passa na cabeça? Passa muito. Muito. Valente eu enxergo como uma sériezinha animada. Eu já escrevi algumas coisas assim, desenvolvendo a história dele como se fosse animação. Laços, quando a gente pegou pra fazer, era uma oportunidade que a gente tinha de fazer uma história da Turma da Mônica. Não existia essa possibilidade de, vai ter continuação e tal, você só tem uma chance. E a gente queria muito, primeiro que a gente pensou, se fosse ter um filme da Turma da Mônica, o que a gente faria nesse filme? Um filme só, sabe, a gente tem que apresentar os personagens, fazer uma aventura que mostre bem o que esses personagens são pra gente, as relações entre eles, como que a gente enxerga eles. Então, Laços foi muito isso. A gente pensou assim, se for fazer um filme da Turma da Mônica, a gente fosse fazer esse filme, o que a gente faria? Né? Na verdade, eu nunca tinha imaginado nada assim, meio virando outras coisas, não. Mas é engraçado como as pessoas percebem, né? Às vezes as pessoas olham e falam, isso parece uma animação. A gente tem muita influência de cinema, de série, então acaba que a gente, sabe, começa a viajar com isso tudo. Se vocês pudessem escolher hoje um personagem para trabalhar, vocês fariam uma coisa de você fala, cara, meu sonho é escrever uma história do Homem-Aranha, meu sonho é fazer uma história com o Manara. Vocês têm aquela coisa, tipo, isso que eu ainda quero fazer e não chegou lá? Sim. Sim. Você respondeu pra mim já. Eu sempre quis fazer alguma coisa como Manara, mentira. Eu comecei a fazer quadrinhos e meu sonho era fazer Homem-Aranha. Por um tempo eu queria ser só desenhista, não pensava em escrever.
Hoje eu me sinto muito mais confortável e à vontade escrevendo do que desenhando até. Mas eu tenho vontade ainda de fazer Homem-Aranha e, sei lá, tá nos meus planos ainda, a partir de 2018, segundo semestre de 2018, começar já a tomar um rumo pra isso. E aí 2019, talvez a coisa começar a acontecer. Um semestre de 2020, porque é uma data tão parecida. Eu faço muitos planos. Isso aqui é planejar pra frente, né? É. Tá melhor do que a Marvel no cinema. Muito? Não, aqui no cinema ainda não, mas aqui nos quadrinhos eu acho que eu tô. Olha só. E você? Ah, eu queria fazer. Eu sou formada em jornalismo, né? Meu Deus, você tá lá de Todos dos dois lados. Oh, meu Deus. Eu sinto tanto por você. Obrigada, eu Eu sei, né? Mas fala. Eu tristeza. gostei. Eu queria muito largar tudo e ser uma jornalista. Nunca. Ó, nunca. Eu tenho vontade de fazer reportagens em quadrinhos. Tipo de Osaka faz aquelas da Palestina e tal, coisas assim. Eu acho tão legal, eu acho tão pouca gente que faz. Agora eu me senti feliz. Ai, que bom. Olha só, te levei lá. Deu uma força agora. Gostei. Pessoas, queria agradecer, antes de mais nada, ó, olhar para aquela lente do Google View ali, a lente da verdade, e responder uma pergunta muito simples. Batman ou Superman? Putz, Homem-Aranha. Meu Deus. Asa Noturna. Encerramos mais um Comic Show.